Amém, glória a Jesus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Motivo de muita alegria estar aqui nessa noite com os queridos em casa, com a incumbência de ministrar a palavra do Senhor, com muito temor e tremor, consciente de que nós estamos em uma noite de tratamento. Eu não quero me delongar muito em minhas palavras. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo de número 20. Agradecer ao nosso Deus, nosso Pai, por esta oportunidade, ao meu pastor Vanderlei. Deus tem uma palavra para o seu coração nessa noite. Você crê nisso? Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 20, versículo 22, diz assim: E a mulher, na sua sabedoria, foi ter com todo o povo, e cortaram a cabeça de Seba, ou Sebá, filho de Bicre, e lançaram a Joabe. Então tocou este a trombeta, e se retiraram da cidade, cada um para a sua casa. E Joabe voltou a Jerusalém a ter com o rei. Assentai, glorificando e louvando ao Senhor. Rebelião. Rebelião é o ato de desobedecer, de se rebelar, de se recusar a bater continência a uma autoridade. Rebelião é toda vez que nós, na nossa carnalidade, na nossa humanidade, escolhemos desobedecer uma ordem proferida por uma autoridade. A rebelião não é uma novidade no texto sagrado. Os irmãos hão de lembrar que, na verdade, a rebelião ela permeia toda a Bíblia Sagrada e aparece em vários contextos. Em Gênesis capítulo 3, a queda de Adão e Eva, o casal, aconteceu por conta de uma rebelião. A rebelião contra a autoridade de Deus foi um dos equívocos daquele casal. Ao desobedecerem a voz, o comando do Deus que havia os criado, aquele casal se tornou um casal rebelde. Adão e Eva desobedeceram a Deus. Adão e Eva escolheram ir exatamente na contramão daquilo que Deus tinha estabelecido para eles como comando. E aqui no capítulo 20 do segundo livro de Samuel, eu tenho um contexto de rebelião. O versículo 1 vai começar apresentando para mim e para você Sebá, alguém que o narrador faz questão de colocar como o homem de Belial, um rapaz perverso, um rapaz rebelde. E nós sabemos que nós estamos aqui no pano de fundo em que Davi está reinando. E no capítulo 20 eu tenho uma narrativa que é justamente após uma série de questões que ocorrem depois da morte de seu filho Absalão. Davi, ele é um personagem muito conhecido como alguém que conviveu com muitos rebeldes. O seu próprio filho, em que ele chorou a morte, se lamentou, ficou angustiado, amargurado, sentiu a perca de um filho. Este filho Absalão também foi alguém que se posicionou contra o trono do seu próprio pai. E depois de enfrentar a morte e a rebelião de Absalão,
Davi, ele retoma o controle do seu trono em Jerusalém e precisa lidar com conflitos que existem entre a tribo de Judá e as tribos de Israel. E é justamente neste contexto de conflito, neste contexto de muita inconstância entre as tribos, é que surge Seba ou Sebá. E Sebá, ele vai justamente apresentar no contexto como um novo rebelde, alguém que está disposto a implantar aqui no povo uma mentalidade de que esse povo não deveria bater continência para Davi como rei e, por consequência, não deveria obedecê-lo, respeitar a sua autoridade. Fato é que o próprio detalhe que o escritor faz questão de colocar juntamente com o seu nome, o categorizando como um homem de Belial, mostra muito de sua personalidade. Sebá, ele era desprezível, ele era perverso, por isso que nós temos o termo aqui, homem de Belial. A ponto dele, na sua tentativa de cooptar o povo, ganhar o povo, para que o povo começasse a ir contra Davi, ele começa a proclamar isso, está no versículo 1, no capítulo 20, de que ele e aquele povo não teria parte de Davi, nem herança no filho de Jessé. E a partir de então, o texto no versículo 2 é muito claro e enfático, ao dizer que todos os homens de Israel se separaram de Davi e seguiram o rebelde, seguiram Seba, seguiram aquele que estava desejoso de dividir aquilo que Deus tinha construído. E meus irmãos, aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração e que Ele quer ministrar aos nossos corações nessa noite, é justamente sobre a reação que nós temos em relação a estes contextos de rebeldia. A irmã Késia citou aqui, e permita-me, já vou entrar naquilo que nos compete dizer nessa noite. Despertamento é muito importante para a nossa igreja. E nós precisamos tomar muito cuidado quando nós falamos sobre rebelião. Porque é muito fácil apontarmos para Sebá e entender o quanto ele está sendo rebelde. Mas que Deus tenha misericórdia de nós, quando nós estamos sendo rebeldes a respeito da autoridade dele, o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que reina e que controla tudo e todas as coisas. Por isso, nessa noite, fique ligado para aquilo que o Espírito Santo de Deus ainda quer palestrar ao teu coração. É noite de tratamento, é noite de começar a guerrear contra aquilo que tem nos impedido de prosseguir, porque é isso que o Espírito Santo de Deus quer conversar conosco nessa noite. O texto apresenta o rebelde, mas também vai começar a apresentar aqueles que deveriam ser a solução para ir contra o rebelde. Se por um lado Seba estava começando a abrir caminho contra Davi, Davi tinha um comandante, havia um exército. O texto vai apresentar para a gente Amasa, e o rei vai chegar até Amasa e vai dar uma ordem ao seu comandante. Davi vai falar para Amasa: Amasa, convoca-me para dentro de 3 dias. Repita comigo: 3 dias. 3 dias. Os homens de Judá, e apresenta-te aqui.
Só que eu acho interessante aqui, o Espírito Santo de Deus começa a palestrar sobre os 3 tipos de espada e as 3 espadas que estão à nossa disposição. Porque foi dada uma ordem para Amasa, e a reação de Amasa é descrita como uma reação tardia. Então perceba que Amasa, ele tem posto, ele é comandante do exército de Davi. Amasa, ele tem espada. Amasa, ele tem exército. Mas o texto diz que Amasa, ele até parte para convocar os homens de Judá, mas ele demora. E ele demora além do prazo com o qual fora dito pelo rei Davi. Amasa é um comandante de um exército, e um exército ele sempre está em prontidão para qualquer guerra que pode ser iminente. Aquele exército estava treinado, bastava o posicionamento do comandante, bastava a prontidão de Amasa, bastava a agilidade, bastava a sabedoria, bastava com que o homem responsável por levantar e ir adiante do exército se posicionasse como tal. E eu fico imaginando como nós estamos nos comportando com as armas que são entregues nas nossas mãos. E o Espírito Santo de Deus palestra no meu coração de forma muito profunda acerca de como as nossas famílias, o nosso povo, a nossa igreja, e eu vou além, os que estão lá fora, perdidos, nas vielas, nos becos, nos prostíbulos, não estão sendo alcançados por esta palavra. Aqui em Amasa eu tenho uma representação de alguém que tem espada, de alguém que tem posto de comando, de alguém que tem recurso, tem exército, mas lhe falta prontidão. E quando eu olho para a figura de Amasa, eu imagino como os nossos lares perecem, não por falta de espada, não por falta de comando, não por falta de presença de Deus, mas porque muitos de nós não estão utilizando a espada que Deus entregou. Muitos de nós estamos com as nossas espadas guardadas na bainha, enquanto muitos estão perecendo. O rei Davi está esperando um posicionamento de Amasa. Era natural que o comandante começasse a se organizar para defender o reino. Era natural que o comandante começasse a se organizar para defender o povo. É normal que um pai de família se levante contra Satanás para defender os teus filhos. É natural que uma mulher de Deus se levante para defender o teu povo, o teu lar. E o Senhor está falando conosco nessa noite: Amasa, usa a tua espada, a espada que eu te dei para defender os teus. O Senhor nos enche de graça, de sabedoria. Para quê, meus irmãos? Para defender aqueles que são nossos. E o Espírito Santo de Deus torna a dizer nessa noite: eu sou o Deus que capacita com graça, com sabedoria, para entrar no arraial do inimigo e saquear e trazer de novo aquilo que o inimigo das nossas almas tragou. A nossa espada precisa estar na ativa. Nós precisamos usar a nossa espada em favor
dos nossos. Jesus está voltando, eu não quero ir sozinho. Jesus está voltando, os obreiros não querem ir sozinhos. A juventude não quer ir sozinha. O ciclo de oração não quer ir sozinho. O que nós estamos fazendo? Cadê você, Amasa? Cadê a tua espada, comandante? O que tem acontecido? Por que a frequência da oração diminuiu? Por que o devocional saiu das suas manhãs? A espada está aí. Use. Então, no primeiro cenário, Amasa tem espada, mas não usa. E a espada se torna ineficaz. Escute bem isso. A espada não se torna ineficaz porque ela é ineficaz. A espada se torna ineficaz justamente porque ele não está usando. Agora o texto vai mostrar para mim e para você um outro personagem. Esse personagem é muito conhecido por nós. O texto, ele vai incluir agora Joabe na história. Joabe é uma figura muito conhecida, principalmente acerca de tudo aquilo que ele contribuiu para com Davi no sentido bom. Inclusive, quando Absalão morre, Joabe, ele tem uma atitude de ir até o rei. E nessa atitude de ir até o rei, Joabe vai tentar aconselhá-lo. E nessa atitude de tentar ir até Davi, conversar com Davi, aconselhar Davi, Joabe, ele será destituído. Porque todos nós sabemos que Joabe era o comandante do exército de Davi. Amasa entra justamente na história a partir do momento de que Joabe, ele é destituído. Então Joabe é destituído do posto de comandante, e Amasa entra no lugar de Joabe. Joabe, muito possivelmente aqui, no contexto do capítulo 20, fica sabendo que Amasa está sendo um comandante ineficaz, que Amasa demorou, além do tempo de 3 dias que Davi tinha estabelecido para a convocação do exército. E Joabe, ele vai até Amasa. Escute muito bem isso, porque nós falamos sobre alguém que tinha espada e que não usava. E agora aqui eu tenho alguém que até tem espada, mas usa para fins indevidos. Joabe tem espada e usa essa espada para interesses próprios. O texto narra no versículo de número 9 que Joabe, ele vai ter uma atitude muito comum de cumprimentar Amasa, como já era de costume. E neste cumprimento, Joabe, ele vai perguntar a Amasa: vais bem, meu irmão? Como quem não queria nada, de forma muito mansa, de forma tranquila, de forma pacífica. Joabe, ele vai cumprimentar Amasa. E perceba que o texto diz que no ato comum ele vai pegar a sua mão, vai levar a sua mão até a espada, até a barba de Joabe, e vai o beijar. Mas interessante é que Joabe também portava uma espada. Joabe também tinha consigo uma espada. E o texto diz que no ato de abraçar e de beijar Amasa, a espada de Joabe, perceba muito bem isso, meus irmãos, a espada de Joabe, ela vai ferir Amasa no abdômen. Porque Joabe, ele não está preocupado com a segurança do povo. Porque se ele estivesse preocupado com a segurança do povo, Joabe, ele teria feito exatamente aquilo que Amasa não fez, convocado o exército. Mas na cabeça de Joabe, era muito mais fácil eliminar Amasa
do que fazer o que era correto. Para receber de novo aquilo que tinha sido retirado por Davi, o mais fácil era eliminar quem estava no lugar. Então percebam que o movimento é muito simples. Amasa, Joabe então vai até Amasa, abraça, e a espada penetra o abdômen. Se por um lado eu tenho alguém que tem uma espada, e a espada está parada, estagnada, e não cumpre com seu papel, do outro, Joabe agora está utilizando a espada que ele tinha para fins indevidos. Ele tinha espada, estava com a sua espada, mas a sua espada não foi utilizada para o bem. Ele não utilizou a sua espada para proteger o povo. Ele utilizou a espada justamente para eliminar Amasa e tomar para si o cargo, o comando de Amasa. Então primeiro eu tenho um Amasa que tem espada, tem comando, tem posto, mas não tem a atitude de proteger os seus. Por outro, eu tenho Joabe, também tem espada, mas a espada está mais preocupada em cortar o outro, em ser utilizada como instrumento para cooptar para si aquilo que lhe fora retirado de forma indevida, mas não em proteger o povo. O que eu acho muito lindo, meus irmãos, é que no meio dessa narrativa a gente acredita que o povo estava desamparado. Afinal, o texto se concentra em falar sobre Joabe, fala sobre Amasa, fala sobre as movimentações de que um está indo para outro lugar. Como é que está o povo? Como é que está Davi? Aonde que está o inimigo? O versículo 12 diz que Amasa agora vai se revolver no seu próprio sangue, fica no meio do caminho, e todos os homens que estavam com Amasa passam a seguir Joabe, porque ainda tinha uma necessidade de perseguir o inimigo. Seba estava solto aí, e aqui que eu entendo quanto Deus, Ele trabalha enquanto existem pessoas que não estão fazendo o que é correto. Porque lá no versículo 14, o escritor diz que Seba ele passa por todas as tribos de Israel até Abel Bet-Maaca. E apenas os beritas se ajuntaram e o seguiram. Aí é muito interessante porque Deus ele tem os seus meios de trabalhar. Porque até então, lá no versículo 2, a informação que eu tenho é que todos os homens de Israel se ajuntaram como Seba contra o rei Davi. Agora aqui no 14 não, apenas os beritas se ajuntaram e estavam com Seba. Arthur, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer, para você não ficar preocupado, meu irmão e minha irmã, eu quero dizer para você guardar o seu coração em Cristo Jesus, porque existem muitas guerras, muitas batalhas que nós dependemos do outro, e às vezes a espada do outro que deveria nos ajudar está guardada, ou está sendo usada para outros fins, mas a pessoa que está desarmando o inimigo aqui é o próprio Senhor. Lá do verso 2, Seba tinha todos os homens de Israel. Aqui no verso 14 não, apenas os beritas seguiam. O que é isso aqui, Arthur? É Deus nos bastidores, começando a despedaçar o inimigo aos poucos, com a espada dele, mostrando quem ele é. Deus espera sim de Amasa uma posição, espera sim de Joabe uma posição, mas ele não vai deixar o seu povo sofrendo nas mãos de Seba.
E Seba está perdendo força. Seba está perdendo força. Começou com todos de Israel e agora está só com os beritas. E agora vai ser o seu fim. Porque agora tem um terceiro cenário com espada. E é sobre isso que Deus quer falar conosco nessa noite. Porque Abel Bet-Maaca não é um qualquer lugar. Abel Bet-Maaca não se trata de qualquer geografia. Os estudiosos vão colocar Abel Bet-Maaca como um lugar de gente sábia, um lugar de gente conselheira, um lugar em que havia gente que conhecia os conselhos e os intentos do Senhor. E o texto diz que agora Joabe está indo até Abel Bet-Maaca, porque descobriu que o inimigo está em Abel Bet-Maaca. E Joabe vai cercar junto com o seu exército Abel Bet-Maaca. E o texto diz que o que acontece aqui é que eles estão começando a tentar invadir a cidade, estão perto do muro, e o povo está ali trabalhando para derrubar o muro, para começar a entrar, porque eles sabiam onde o inimigo estava. Só que aí o texto diz que uma mulher sábia vai gritar de dentro de Abel Bet-Maaca. Uma mulher sábia grita dentro de Abel Bet-Maaca. Quem é essa mulher sábia? Não sei. O texto não faz questão de dizer. Mas o que eu acho muito curioso é, sem dúvida alguma, a sua ousadia, a sua coragem. Como uma boa pacificadora, como uma boa sábia, ela vai até Joabe. Vai conversar com Joabe, vai querer entender o que está acontecendo. E perceba muito bem isso, que ela vai até o comandante, sabendo que é o comandante. E como uma boa sábia, ela vai chegar até Joabe e dizer: és tu, Joabe? Joabe responde: eu sou. E perceba muito bem que ela não chega para Joabe e diz: Joabe, me escuta porque eu sou sábia e você tem que me escutar. Quem manda aqui sou eu, território meu. A mulher ela vai chegar até Joabe e vai dizer: Joabe, ouve as palavras de tua serva, porque antigamente se costumava dizer: peça-se conselho em Abel, e as questões peça conselho para a irmã fulana de tal, porque a situação vai ser resolvida com certeza. Peça conselho para o homem de Deus X, porque a situação com certeza vai acabar. Essa mulher era uma das tais. Era gente sábia, gente que tinha relacionamento com Deus. E o que eu acho muito lindo é que quando ela vai se apresentar e apresentar o seu povo, ela não começa dizendo: olha, eu sou sábia. Não. Quem fala que ela é sábia é o texto. Ela vai falar que ela é fiel e pacífica. Escute muito bem isso que eu vou dizer aos irmãos essa noite. Muitas das nossas guerras dentro das nossas casas serão vencidas através de um posicionamento de sabedoria. E sabedoria não se ostenta. Sabedoria não se mostra com uma carteirinha. Sabedoria não se é percebida por um escrito na sua testa dizendo: você é sábio, você é sábia. Não. Sabedoria se vê por atitude. Sabedoria se é percebida por comportamento. Aquela mulher estava preocupada em proteger os seus contra o inimigo que estava alojado dentro. E ela tinha mais uma preocupação agora, porque além de Seba estar dentro, eu tenho Joabe querendo entrar. E se um exército entra, destrói a cidade, mata a gente. Mas eu creio que nessa noite existem pessoas sábias,
Nessa noite existem mulheres e homens de Deus capacitados. Existem pessoas aqui que receberam algo, uma porção extraordinária da parte do Senhor. E percebam que ser sábio, ser homem ou ser mulher de oração, eu falo isso com muito temor e tremor, não vai te abster de guerras, de batalhas e de problemas. Porque o inimigo entrou em terra de gente sábia. O inimigo entrou em terra de gente que era conhecedora. O inimigo entrou, Seba estava dentro, mas graças à sabedoria de uma mulher, aquele inimigo bateu em retirada. Eu quero dizer nessa noite para você, impelido pelo Espírito Santo, a depressão entrou, a ansiedade entrou, os problemas conjugais entraram, os problemas financeiros entraram, mas eles não vão ficar. Eles não vão ficar, sabe por quê? Porque a partir do momento que você coloca os seus joelhos no chão, o inimigo bate em retirada. Esta mulher fez isso. Esta mulher sabia muito bem a quem recorrer. O que entrou que tem te afligido tanto? Qual que é o seu Seba? Eu acho mais lindo, e caminho aqui para as minhas considerações finais, que aquela mulher, ela não está preocupada em adquirir honra, em tomar para si um patamar de visibilidade, de fama, de status, a ponto de que no versículo 22, o texto diz que após o diálogo entre ela e Joabe, aquela mulher, ela vai sair da presença de Joabe com uma promessa. Joabe, ele está aqui, ele até entrou, mas ele não vai sair pela porta da frente. Você nem precisa se preocupar em entrar aqui dentro com o seu exército. A cabeça vai ser jogada para ti por de cima do muro. O versículo 22 diz que ela, na sua sabedoria, ela vai ter com o povo, repita comigo, povo. Eu fiquei pensando, um homem, uma cabeça, e eu não preciso de nada além de uma espada para cortar a cabeça de um homem. Por que aquela mulher foi ter com o povo? Aí eu começo a lembrar o fato de que existem guerras, batalhas que a gente passa que precisam ser compartilhadas. Nós precisamos lembrar que nós estamos vivendo em comunhão, e comunhão pressupõe relacionamento de intimidade a ponto de nós compartilharmos um com o outro as nossas batalhas. Nós precisamos compreender que o que aquela mulher fez foi: eu tenho um povo, eu vou até o povo, eu vou falar o que está acontecendo com aquele povo, e aquele povo vai me ajudar. E foi o que ela fez. E mais lindo ainda, é que o verbo podia estar aqui no singular. Fulano de tal cortou a cabeça de Seba. Não. O texto faz questão de enfatizar que a destruição do inimigo foi uma atitude coletiva. Cortaram. Aquela caixinha ali tem um peso. Os áudios de WhatsApp que você manda para o seu amigo e para a sua amiga de oração têm um peso. Porque se por acaso existir algum problema, alguma guerra que você estiver passando, você precisa ter contigo homens e mulheres valentes que guerreiam contigo. Nós estamos em um movimento tão triste ultimamente que a gente acha, e eu vou abrir um parênteses e já volto,
de que nós achamos bons o suficientes para guerrear as nossas próprias guerras, vencer as nossas próprias guerras, e amém, porque eu não preciso compartilhar com fulano, porque fulano é fofoqueiro, e não quero, deixa só... Não. Compartilhe a sua dificuldade com o seu irmão. Compartilhe a sua dificuldade com a sua irmã. Sabe por quê? Porque se o inimigo é tão grande assim, ela vai te ajudar a sustentar a espada. Ele vai te ajudar a sustentar a espada. Ele vai te ajudar, ela vai te ajudar a vencer este inimigo. O texto diz que cortaram a cabeça de Seba. E lançaram essa cabeça por de cima do muro. Ministério de Música, vem cantar ao Senhor. Nós vamos declarar nessa noite, profeticamente, que montanhas estremecem, demônios faz fugir, na menção do nome deste nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? É noite do inimigo ser destronado nas nossas casas. E ele não vai sair pela porta da frente. Ele vai ser envergonhado. A cabeça de Seba vai ser lançada por de cima do muro. Tua casa será uma casa de bênção. Os seus filhos não serão reféns de depressão, de ansiedade, de doenças, de calamidade, não, essa noite é noite de viver o sobrenatural do Senhor, é noite de viver sim, bênçãos da parte do nosso Pai. Se você está com a tua espada, guerreie com o Senhor pelos teus, não abaixe a tua espada de maneira nenhuma, e a cabeça irá passar por de cima do muro, e o inimigo será destruído em nome de Jesus. Você crê nisso? Se coloque sobre os pés. Glória a Jesus. Eu quero estar perto de ti, Senhor.